A comunidade LGBT passa por diversas dificuldades na sociedade atual. Isso é um fato aceito por muitos atualmente. Mesmo possuindo uma certa quantidade de membros pelo mundo, ainda continuam passando por diversos retrocessos em relação aos seus direitos. Por exemplo, o muito discutido casamento gay vinha sendo um tabu nos últimos anos, mas atualmente ele vem sendo cada vez mais legalizado ao redor do globo. E com o andar dos fatos podemos perceber que isso é uma tendência a ser seguida, mostrando um grande avanço na mentalidade das pessoas nos últimos anos. Para você ter uma noção, até 2015 esses foram os países legalizados ao casamento gay, sendo a Holanda como o pioneiro, Bélgica em segundo, Espanha em terceiro, e assim vai até os Estados Unidos, sendo o último país a ser legalizado ao casamento gay, feito em 2015. Assim como o casamento homoafetivo, a adoção para esses casais foi bastante atrasada por preconceito, por acharem que as crianças que fossem adotadas pudessem se tornar homossexuais no futuro, mas com os estudos feitos e pelas pesquisas concluídas, essa barreira foi e continua sendo quebrada. Antes, muitos países não permitiam a adoção para LGBT e isso podia ser proibido até por lei em alguns países, assim como o casamento gay vem sendo legalizado ao redor do globo. Até 2010, esses países legalizaram a adoção para casais LGBT. Holanda em 2001, África do Sul em 2002, Suécia em 2003, Espanha e Andorra em 2005, Bélgica e Islândia em 2006, Israel em 2008, Noruega, Brasil e Uruguai em 2009 e Dinamarca e Argentina em 2010. Como alguns dos pontos positivos, podemos ver o casamento entre pessoas do mesmo gênero sendo liberado legalmente e podendo ser realizado em um cartório, e a adoção que sempre foi permitida, não importando como o casal fosse formado. O que aconteceria era de um juiz não permitir a adoção, mas isso não é um problema na lei e sim no juiz ou no casal. Antigamente no Brasil, só era possível a alteração do nome civil e de gênero no registro de nascimento se houvesse a comprovação de mudança cirúrgica de sexo. Porém, a demanda do movimento LGBT fez com que em maio deste ano, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que um transexual pode mudar o sexo registrando em sua identidade civil sem necessidade de realizar cirurgia. Há pelo menos duas ações semelhantes tramitando no Supremo Tribunal. Desde 2016, é permitido o uso do nome social, que não é oficializado na carteira de identidade, em crachás e formulários por funcionários públicos federais, em inscrições do Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, e por médicos advogados ligados ao Conselho Federal de Medicina, CFM, e Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Outro problema que os LGBTs enfrentam é a falta de representatividade na política, pois, com tantos pensamentos preconceituosos, eles irão precisar de alguém para defendê-los, ou pelo menos ouvir as suas necessidades. Nas eleições dos últimos anos, vemos cada vez mais candidatos homossexuais ou com ideais protecionistas para os LGBTs. Cada vez mais vemos LGBTs tendo uma participação na mídia. Em geral, isso é muito bom para dar a ideia que a homossexualidade é normal e acabar com esse enorme preconceito. Temos também as famosas paradas gay, que são um ícone da expressão das ideias LGBT e de seus protestos. Com isso, sua presença se mostra cada vez maior, assim como a presença das mídias. Esses movimentos servem para mostrar os ideais LGBT, mas ao contrário da mídia, esses protestos podem mostrar também a insatisfação e a revolta em relação às injustiças e agressões da sociedade. Mas nem tudo são flores, pois os homossexuais e a comunidade LGBT em si sofrem bastante hoje em dia, principalmente em relação ao ódio, que está entrelaçado fortemente em grande parte da sociedade, tanto brasileira como mundial. Um grande exemplo são os discursos de ódio que vemos na internet e nas redes sociais, como no Twitter, por exemplo, e também o infeliz massacre ocorrido em uma house em Orlando ano passado, matando 50 pessoas e ferindo 53. Tudo isso causado pelo ódio aos homossexuais do atirador.
sendo o segundo maior massacre ocorrido nos Estados Unidos, perdendo somente para o massacre de Las Vegas, ocorrido alguns anos atrás. Nova Orleans, junho de 1973. 32 mortos. Um incêndio criminoso destrói em 20 minutos o Upstairs Lounge, bar gay no bairro francês de Nova Orleans, matando 32 pessoas, em sua maioria homens homossexuais, e ferindo dezenas. Antes do massacre de Orlando, este era o ataque mais mortal à comunidade LGBT. Na época, a tragédia recebeu pouca atenção da imprensa e das autoridades. Ronald Crumpley atira em 2 bares gays de Greenwich Village, matando 2 pessoas e ferindo outras 6. O homem, considerado responsável mentalmente e internado após seu julgamento, afirma acreditar que os homossexuais são agentes do diabo, tentando roubar sua alma. Isso ocorreu em Nova York, novembro de 1980. 2 mortos e 6 feridos. Londres, abril de 1999. 3 mortos e 115 feridos. Uma bomba explode num pub do Sorro, frequentado pela comunidade gay de Londres. O ataque, terceiro de uma série de atentados racistas e homofóbicos, matou 3 pessoas, incluindo uma grávida, e feriu 65 outras. Na semana anterior, 2 bombas explodiram na cidade, fazendo um total de 52 feridos. O agressor se descrevia como neonazista. Um jovem e um adolescente foram mortos por uma pessoa mascarada, que atira com uma arma automática contra um grupo de jovens que estava em um centro de aconselhamento para homossexuais, localizado no centro da cidade. Uma dúzia de pessoas ficaram feridas, incluindo 3 em estado grave. Foi em Tel Aviv, outubro de 2009, 2 mortos. Jerusalém, julho de 2015. 1 morto e 6 feridos. Um judeu ultra-ortodoxo, Yashi Shewel, infiltra-se em uma parada de orgulho gay e ataca alguns participantes, ferindo 6 pessoas com uma faca, incluindo Shira Bank, de 16 anos. A jovem não resistiu aos ferimentos. O agressor já havia ferido 3 pessoas na parada gay de Jerusalém em 2005 e cumpriu uma pena de 10 anos de prisão por este ataque. Após as breves explicações, fomos às ruas atrás de entrevistas com a população fluminense. Primeiramente, perguntamos se eles apoiam o casamento homossexual. Não. Pô, cara, apoiar, mas a pessoa faz o que ela quiser. Sim. É uma questão de apoiar, uma coisa que existe e tem que existir. Porque acho que a formação das pessoas enquanto família, em qualquer classe, ela é válida. Também perguntamos se eles acham que a educação funciona como prevenção a crimes contra a comunidade LGBT. Sim, a informação. Se a gente tivesse uma educação de qualidade, sim, preveniria. Mas como a gente não tem, hoje em dia isso não funciona. Sim, a educação em casa previne. E quais formas melhores de combater os crimes contra a comunidade LGBT? Conversa, informação, explicação. Tá colocando mais segurança, até para as pessoas terem mais um pouco de seguro. Acho que diálogo em casa, na escola, diálogo, educação dentro de casa, conhecimento mesmo, as pessoas entenderem e respeitarem. Acho que, como você acabou de dizer, a educação é uma forma de prevenir isso. A conscientização das pessoas, das crianças, até se tornar um adulto consciente, vai por aí. Também perguntamos se o casamento homossexual deve ser implantado em igrejas, por exemplo. Não, não acho. Na minha opinião, não. Acho que não, isso daí é uma coisa da doutrina de cada um. Acho que as pessoas deveriam realmente respeitar. Caraca, existe igreja para tudo. Isso é público, certo e notório. Então, se o LGBT sem a sua igreja, ele pode ir para a igreja. Há pessoas que não aceitam, há pessoas que aceitam. Isso você não pode obrigar. Se é uma democracia, se é uma liberdade, você não pode obrigar ninguém a nada. Se eu vou num lugar que a pessoa não me aceita, eu vou embora. Eu vou brigar, bater pedra, atirar, dar tiro, porrada, eu não vou. Você tem que ir onde você está sendo aceito. E essa conscientização vai aumentar a aceitação. Desde que haja educação pelos dois lados, tanto do lado de cá quanto do lado LGBT também. Tem que ter educação dos dois lados. E finalizamos com uma pergunta bem clara. Se caso eles soubessem algum caso de homofobia no seu trabalho, por exemplo, o que eles fariam? Eu ia conversar com a pessoa, né? Eu ia conversar com a pessoa para não fazer, independente do que a pessoa quiser ser, a gente tem que respeitar. Isso não significa que eu não concordo. Não concordo, eu sou contra. Não existe homem com homem, mulher com mulher.
Deus não criou o homem para se relacionar com o homem. Deus não criou a mulher para se relacionar com a mulher. Homem não faz filho em homem, mulher não faz filho em mulher. Isso não dá continuidade à família. Você sempre a favor da família. Então, sério. Denúncia, denúncia, no ato. O próprio papo preconceitual eu já condeno isso. Após as perguntas ao povo fluminense, decidimos fazer uma entrevista com alguém mais especializado. Escolhemos a arquivista Janaína Cintolin, filiada ao PSOL. Perguntamos a ela qual é a causa dos grandes avanços dos direitos LGBT no último século. Mas eu atribuo isso à disseminação de informação mesmo, né? Através principalmente da internet, né? As redes sociais. Acho que isso viabilizou muito a organização das pessoas, o conhecimento dos direitos. As pessoas acabaram se motivando mais, talvez vendo muitos casos parecidos, muitos movimentos aí organizados, que se fortalecem, né? Enfim. Perguntamos também se perante ao sistema constitucional existe de uma forma global leis que estejam colaborando com essa causa. Bom, até respondi um pouco anteriormente. Acho até que existe no Brasil a nossa Constituição, né, que é a lei maior, a lei fundamental, já é bastante antiga, foi promulgada em 88. Ela diz lá que, bom, todos são iguais perante a lei, isso é bem claro. E não há nenhuma restrição acerca de gênero, né? Separando aí leis para LGBTs e leis para heterossexuais. Então, assim, se a lei maior do nosso país não apresenta nenhuma prerrogativa contra essa questão LGBT, eu acho que isso já é uma coisa bastante interessante, considerando, por exemplo, que a gente tem uma África inteira com leis medievais relacionadas a isso, a gente tem aí o Baixo Oriente também com leis medievais, punições super severas sequer para o jeito que uma pessoa se veste, que dirá para assumir a opção sexual. Então, assim, embora exista aí uma América muito progressista, né, do Canadá até o Chile, a Europa também é muito progressista, a gente tem uma boa parte do mundo, incluindo a Rússia, que é um país enorme, de impacto global gigante, a gente tem uma boa parte do mundo ainda que está caminhando a passos muito, muito lentos em relação ao avanço da aquisição desses direitos. Então perguntamos de que forma essa legalização entre casais homoafetivos podem impactar a sociedade. Então, assim, no Brasil, eu imagino que para quem faz parte do movimento, do grupo, tenha sido um avanço muito grande, né? Tenha sido uma conquista, não só uma conquista civil, né? Mas, assim, é uma ratificação mesmo do espaço que a pessoa ocupa na sociedade, que é um espaço que, enfim, que não deve ser questionado, não deve ser cerceado por conta de gênero. Isso foi uma questão muito absurda, você, né, meio que parar para pensar que uma pessoa pode ser proibida de casar com a outra por conta da opção sexual. Isso para mim é absurdo, é medieval. Então, assim, eu acho que o impacto para o movimento tem sido muito, 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 muito relevante. E acho que para a sociedade como um todo também, para eles enxergarem que não tem mais espaço para esse tipo de divisão, né, para esse tipo de preconceito. Então, após as explicações desse vídeo, percebemos que ao longo dos anos, diversas conquistas foram alcançadas pelo movimento. Entretanto, para que o mesmo obtenha êxito, é necessário que as pessoas possam adquirir uma nova visão sobre os diferentes componentes presentes nos grupos, as quais homossexuais, bissexuais e transgêneros estão inseridos. A discussão da popularidade sexual e gênero desde os primeiros anos da escolaridade seria uma forma de diminuir a intolerância das pessoas, visto que atualmente, além disso, é importante que os parlamentares aprovem leis que facilitem a inserção dessas minorias e que estes passem a ser vistos como seres humanos e não como seres abomináveis, como infelizmente são enxergados.